nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Inicialmente, o nosso abraço, o nosso carinho a todos. Agradecemos pelo convite que nos foi formulado, pela participação da USE e de Casas Espíritas de Araçatuba. Estamos aqui com muita alegria nesta agradável manhã de domingo para conversarmos um pouco sobre mediunidade. O assunto, evidentemente, é complexo, é profundo, mas ao mesmo tempo é apaixonante. Dr. Odilon Fernandes, por nosso intermédio, costuma dizer que se o Espiritismo deve ser estudado como uma ciência, a mediunidade deve ser estudada como uma especialização, como um curso de extensão. Estudar o assunto mediunidade, em essência, é realizarmos um estudo sobre a vida, realizarmos um estudo a nosso próprio respeito. Nós vamos começar dizendo que certa vez alguém procurou Chico Xavier numa das reuniões do Grupo Espírita da Prece e perguntou a ele o que deveria fazer para desenvolver mediunidade. O Chico, evidentemente, respondeu com atenção, dizendo que a doutrina deveria ser estudada, que deveríamos frequentar as reuniões na casa espírita, participando de suas atividades assistenciais na medida do possível. Mas quando aquela pessoa que fez a indagação se retirou, ele comentou conosco o seguinte: muitas pessoas me procuram para saber o que devem fazer para desenvolver mediunidade. Muitas pessoas me perguntam o que devo fazer para desenvolver mediunidade. Mas ninguém me pergunta o que deve fazer para desenvolver a bondade. Ninguém me pergunta o que deve fazer para desenvolver a bondade. Naquele momento, nós entendemos que o meio mais seguro para cultivarmos os nossos dons mediúnicos
não se trata de desenvolver mediunidade. Na realidade, se trata de desenvolver espiritualidade. A nossa própria espiritualidade. Particularmente, acho que impera em nosso meio um certo equívoco a respeito. Existem muitas teorias, muitos livros publicados, discorrendo a respeito de técnicas no campo do desenvolvimento mediúnico. Particularmente, eu não conheço nenhum médium que tenha se tornado médium se valendo dessa ou daquela técnica. Mediunidade diz respeito à espiritualidade. Mediunidade construtiva, mediunidade cristã, mediunidade evangelizada. Porque, evidentemente, todos nós somos médiuns. A mediunidade é uma percepção natural. É uma faculdade que todos possuem, queiram ou não queiram. É uma faculdade como a faculdade de ver, faculdade de ouvir. A mediunidade, também chamada sexto sentido, é um sentido que o espírito está desenvolvendo. Ela é inerente ao espírito. Trata-se de um sentido do espírito. Aí existe outro equívoco, porque muitos dizem que a mediunidade é orgânica. Ela não é orgânica. Ela não é nem mesmo espiritual. É um sentido do espírito que se manifesta através do corpo espiritual e, consequentemente, através do corpo físico. A mediunidade não está na glândula pineal. A glândula pineal é veículo, é instrumento. Ela não está na glândula pineal. Assim como a faculdade de ver. A faculdade de ver está no espírito. A faculdade de ouvir está no espírito. Como os espíritos disseram a Kardec em O Livro dos Médiuns, que o espírito é capaz de ver, de ouvir, de sentir, todo ele. No espírito, os sentidos não estão localizados. A visão não está localizada. A audição não está localizada. No corpo, os sentidos estão localizados. Nos órgãos dos sentidos. A glândula pineal é veículo. Existem pessoas que sobrevivem sem a glândula pineal. De algumas pessoas, a glândula pineal foi extraída, o que não impede que essas pessoas continuem tendo sensibilidade mediúnica, porque a mediunidade, repetimos, está no espírito. Trata-se de um processo de maturação psíquica. Outra coisa que precisa ficar bem claro:
mas muito bem clara. A mediunidade não é espírita. A mediunidade não é católica. A mediunidade não é budista. A mediunidade não é evangélica. A mediunidade não possui rótulo religioso. O espiritismo não é dono da mediunidade. Como diz o Dr. Inácio Ferreira, nós não temos a patente registrada. Allan Kardec não desenvolveu ou não criou. A mediunidade não é uma criação de Allan Kardec. Ele estudou a mediunidade. Não foi a mediunidade que nasceu do espiritismo. O espiritismo é que nasceu da mediunidade. A mediunidade antecede a doutrina, assim como também a reencarnação. Nós, os espíritas, somos muito vaidosos por vezes. Nós achamos que a reencarnação é propriedade do espiritismo. A reencarnação é uma das crenças mais antigas da humanidade. E por acharmos que a reencarnação é propriedade nossa, é propriedade da doutrina espírita, nós queremos impor normas à reencarnação. Nós queremos que a reencarnação aconteça como pensamos, como imaginamos, como teorizamos. Nós queremos, por exemplo, que o hindu reencarne como nós pensamos que ele deve reencarnar. Nós queremos que o muçulmano reencarne quando ele nem aceita a reencarnação. Nós queremos que ele reencarne como achamos que ele deve reencarnar. Nós achamos que um médium americano, norte-americano, tem que ser como um médium espírita. Achamos que o médium pertencente à Igreja Católica tem que ser um médium como um médium espírita, porque senão ele está sendo um médium antidoutrinário. Nós precisamos amadurecer mais. Nosso pensamento precisa abarcar horizontes mais amplos. Evidentemente que ninguém estudou a mediunidade como Allan Kardec estudou. Evidentemente que ninguém encarou o assunto com a seriedade de Allan Kardec. Evidentemente que ninguém nunca antes havia publicado um tratado sobre mediunidade, como publicou Allan Kardec, editando o Livro dos Médiuns, dando à mediunidade cidadania, credibilidade. Allan Kardec, estudando a mediunidade, por assim dizer, ele libertou muitos médiuns dos hospícios, dos hospitais psiquiátricos, das fogueiras. Allan Kardec deu credibilidade à mediunidade. E o que era considerado patológico, porque a mediunidade era considerada uma patologia mental. Os médiuns eram chamados de loucos, feiticeiros, bruxos. O que era considerado uma anormalidade passou a ser considerado uma normalidade. Se a mediunidade hoje é respeitada no mundo, muito se deve
sem dúvida alguma, Allan Kardec, mas não somente a ele. Muito se deve também a Gabriel Delany, a Leon Denis, a Ernesto Bozano, ao próprio Charles Richer, a Alexandre Aksakov e tantos outros estudiosos, figuras proeminentes no campo da ciência, William Crookes. Muito se deve a todos eles, porque eles estudaram a mediunidade cientificamente, do ponto de vista científico, e publicaram obras importantes, endossando o trabalho pioneiro de Allan Kardec. Mas o Espiritismo, por estudar a mediunidade, ele não se apropriou da mediunidade. A mediunidade não é nossa propriedade. Nós precisamos de entender a mediunidade como ela é exercida na Umbanda, como ela é exercida no Candomblé, como ela é exercida no budismo. Este atual Dalai Lama, por exemplo, ele disse em sua autobiografia que ele não costuma tomar nenhuma decisão importante sem antes ouvir os antepassados, os espíritos dos antepassados. Se nós formos pesquisar as religiões, a história das religiões, na raiz de todas elas, nós iremos nos deparar com um fenômeno mediúnico. Toda religião é mediúnica. Aquele que contesta a mediunidade no Espiritismo está contestando a origem de sua própria religião. O judaísmo é uma religião mediúnica. O islamismo é uma religião mediúnica. Maomé, o profeta, era médium. Os seus biógrafos contam que ele costumava meditar numa das cavernas do Monte Hira. E naquele momento, ele tinha visões do anjo Gabriel, que lhe ditava certas instruções. Alguns chegam a dizer que Maomé era analfabeto, que ele não sabia escrever. Quando ele descia do monte, ele ditava a um secretário o que ele havia ouvido do Espírito que se apresentava para ele como o anjo Gabriel. O Masdeísmo, fundado por Zoroastro, é uma religião mediúnica. O Avesta é uma religião, é um livro mediúnico. O Decálogo foi concebido mediunicamente, como Chico Xavier disse no programa Pinga Fogo, psicografia na pedra. O Apocalipse é um livro mediúnico. Enfim, se nós nos detivermos a estudar a história das religiões, todas elas nasceram desta interação entre o plano físico e o plano espiritual. Aqueles que contestam a mediunidade no Espiritismo estão contestando as origens de sua própria crença religiosa. Eu me recordo de que quando o Padre Quevedo estava na ativa, falando sobre parapsicologia e pregando contra a mediunidade, Chico Xavier disse assim:
Se a igreja soubesse que ele está falando contra ela mesma, mandaria ele calar a boca. Se a igreja soubesse que ele está falando contra ela mesma, mandaria ele calar a boca. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, escrevendo sobre os dons espirituais, ele elaborou um tratado de mediunidade. É impressionante como é que Paulo poderia, vindo do judaísmo, de repente, ter aquela visão do chamado profetismo. Nós vamos aqui hoje, rapidamente, apresentar alguns slides, fazendo breves comentários, para nós percebermos o seguinte: que a mediunidade está afeta à espiritualidade do médium, e que, em essência, desenvolver mediunidade significa desenvolver a própria espiritualidade. Porque quando alguém se propõe a falar a respeito do assunto, logo muitos pensam assim: certamente ele vai ensinar técnicas. Como é que eu devo fazer para psicografar? Como é que eu devo fazer para conseguir enxergar os espíritos? Como é que eu devo fazer para me tornar um médium mais hábil, mais sensível? Certamente o seminário vai girar em torno desse assunto. Certamente ele nos dará algumas dicas de concentração. Como é que eu devo me concentrar no momento do transe? Como é que eu devo fazer para cair em transe? Eu digo a vocês o seguinte: todos esses estudos são importantes, porque todo estudo sério é importante e sempre transmite alguma coisa essencial, sempre transmite alguma substância. Mas desenvolvimento mediúnico não está ligado à técnica, não se prende à técnica, porque desenvolvimento mediúnico acontece no dia a dia, é no cotidiano. Às vezes as pessoas me perguntam: Marcelo, lá no seu centro espírita, lá no Bittencourt Sampaio, lá em Uberaba, vocês têm reunião de desenvolvimento mediúnico? Então eu respondo assim: temos. Aí a pessoa pergunta: mas qual é o dia? Sim, todo dia. Toda reunião é de desenvolvimento mediúnico, porque toda reunião é de crescimento espiritual. Toda reunião é de libertação, é de estudo. Todo dia, todo dia. Nosso centro lá é forte. Então eu falo: olha, é todo dia que nós temos reunião mediúnica. Mas a pessoa chega lá e fala assim: vocês têm reunião de cura aqui? Vocês têm reunião de cura? Sim. Porque o pessoal anda muito atrás de reunião de cura. Vai, quem é que não está com a dorzinha aí e tal? Uma cura sempre bem-vinda. É uma cura por antecipação, antes da doença surgir, de preferência. Eu estou doente, mas posso ficar. Então vamos lá, vamos para uma reunião de cura. Aí a pessoa chega e fala assim: tem reunião de cura? Temos aqui, tem reunião de cura. Mas que dia que é? Olha, coincidentemente você chegou na hora. Quando está começando, a pessoa fica alegre. Está curando, está curando. Onde é que é? Lá, você está vendo aquele pessoal lá fazendo a sopa? Lá estão cortando legumes, ralando as coisas, mexendo. Lá, reunião de cura. Vai lá trabalhar, você vai curar. Pelo menos da preguiça você cura. Nós temos umas coisas que nós precisamos de trabalhar melhor, com todo respeito, né?
Porque numa casa espírita, para mim, toda atividade séria desenvolvida pelo homem concorre para o seu crescimento espiritual. E se concorre para o seu crescimento espiritual, concorre para o desabrochar das suas faculdades mediúnicas. Por exemplo, tem médios ou candidatos a médios que só querem saber de frequentar a dita reunião de desenvolvimento mediúnico. Só querem ir no dia do desenvolvimento, ou só no dia da reunião mediúnica. Não vão desenvolver, sabe quando? Never. Never. Porque não querem saber o seguinte: de uma reunião de estudo, não quer participar. Não quer participar de uma evangelização da criança, não quer dar passe, não quer fazer parte de um grupo de visitar doentes acamados nos hospitais, não quer saber de uma tarefa, como diz o doutor Inácio, não quer saber de vassoura. Não é? Não quer saber de vassoura. Quer dizer, a pessoa, ela acha, nós achamos que o mundo espiritual está à nossa disposição. Outra coisa, não está. Sinto se estou desapontando alguém. O mundo espiritual não está à nossa disposição. O mundo espiritual tem a sua vida. Os espíritos têm a sua vida, as suas ocupações, os seus trabalhos. Para que eles se liguem a nós, nós precisamos estar ligados a eles. Porque os espíritos que se ligam a nós de graça são os obsessores, são os desocupados. Os desocupados estão sempre desocupados. Aí sim, eles estão por aí. É fácil. As pencas, né? Aos montes. Mas se a gente quer uma sintonia séria, uma ligação séria, essa coisa toda, isso tem que ser cultivada, tem que ser buscada, tem que ser trabalhada. Isto é uma coisa importante. Então nós vamos ver aqui alguns slides, vejamos bem. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Olha aqui Moisés, autor da primeira revelação, viveu aproximadamente entre 1800 a 1500 a.C. Um dos maiores médiuns da história. Não conhecia espiritismo, não existia espiritismo. Espírito Capelino, foi mandado embora de capela. Era espírito Capelino, Moisés. Olha, e a Bíblia diz que era o varão mais dócil do seu tempo. E mandou matar muita gente. Não, vocês imaginam o resto. Porque a Bíblia diz textualmente que ele era o varão mais dócil do seu tempo. Não é? E no entanto, diminuiu, ficou bom. Melhorou mais ainda. A gente gosta de treva, né? A luz incomoda, a gente gosta de treva. Então vejamos, olha, um médium fantástico. Mas no livro do Mundo Maior, no capítulo 9, intitulado Mediunidade, eu recomendo vocês, viu, gente? Livro Maior de André Luiz, capítulo 9, um tratado sobre mediunidade. Palavra do instrutor Calderaro, no livro do Mundo Maior de André Luiz, capítulo 9. Lá, o Calderaro nos dá a entender, porque é interessante, né? O Torá, ou seja, os 5 livros básicos do judaísmo, foram escritos por Moisés, que era legislador, era um homem relativamente culto da época, e mais 70 anciãos. Os 5 livros foram escritos por Moisés e mais 70 anciãos
na cabana, na tábua do deserto. Mas por que Moisés, sendo médium, ele não escreveu ele mesmo os 10 mandamentos? Os Espíritos precisaram escrever na pedra. Sabe por quê? Ele não filtraria. Porque tem um mandamento lá que entrava em choque com ele: não matarás. O mandamento é ele, é o 6º. Alguém aí se lembra das aulas de catecismo? Não matarás. Como diz lá o instrutor Calderaro, ao mesmo tempo que o decálogo colocava lá na pedra não matarás, Moisés não parecia se mostrar muito inclinado a obedecer este mandamento. Foi preciso que os Espíritos escrevessem na pedra os 10 mandamentos, porque ele não conseguiria filtrar. Provavelmente não matarás, ele seria assim: não matarás às vezes. Não matarás, mas se preciso for. Zoroastro, sobre o qual nós já falamos. Zoroastro ou Zaratustra, grande profeta da Pérsia, viveu 628 a 551 a.C. Certamente também um espírito capelino, não era um espírito da terra. Os espíritos da terra eram todos primitivos, não é? Era médium. Ele também conversava com Deus, que dava o nome a ele de Ahura Mazda. Daí nasceu a filosofia. Ahura Mazda significa Deus da luz, né? E daí nasceu essa filosofia do mazdeísmo ou do zoroastrismo. Zoroastro ainda tem alguns seguidores até hoje na Pérsia. Vocês vejam que riqueza de espiritualidade na Pérsia, que é o atual Irã, e no que se transformou o Irã hoje. Esse livro, o Avesta, é um livro mediúnico. Zoroastro escrevia o que ele ouvia dos espíritos. 628 a 551 a.C. Médium fabuloso. Sócrates, filósofo, grande filósofo, pai da filosofia, né? 469 a 399 a.C. Sócrates dizia que ouvia o seu daimon, né? Ele é considerado, inclusive, por Allan Kardec, precursor do cristianismo e do espiritismo, precursor das ideias cristãs e das ideias espíritas. Isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates vivia caindo em transe. O seu biógrafo, Platão, disse que ele andava pela rua, de repente ele parava e ficava ali imóvel durante vários minutos. Ninguém podia incomodar Sócrates. Reencarnacionista, falava sobre a lei de causa e efeito. Um grande médium, Sócrates, e teve Platão como discípulo, né? Emmanuel elogia muito Sócrates no livro A Caminho da Luz. Ele chega a falar, Emmanuel, que a vida de Sócrates teve alguns lances que quase compararam a vida do Cristo, do próprio Cristo. Era médium, não sabia o que era espiritismo, mas tinha espiritualidade, né, gente? Tinha espiritualidade. Zoroastro tinha espiritualidade. Moisés, apesar de tudo, apesar de ser o varão mais dócil do seu tempo, e tal, mas também tinha espiritualidade. Paulo de Tarso é outro. Primeira década, viveu na primeira década, nasceu na primeira década do primeiro século, né? E morreu em 64, depois de Cristo. Um médico extraordinário, sobre o qual Emmanuel nos fala no livro Paulo e Estevão, de maneira magistral. Paulo na condição de médium, Estevão.
escrevendo as epístolas, escrevendo as cartas, as igrejas, fundando as igrejas. Teve a visão do Cristo redivivo, as portas de Damasco. Não era espírita, era judeu. Era judeu ortodoxo, se tornou cristão, não é? E desenvolveu os dons, os carismas, não é? Com um grande espírito, sem dúvida alguma, mas não ainda perfeito, né? Porque tinha uma certa restrição às mulheres, né? Aliás, esse assunto é tratado, não querendo fazer propaganda, é tratado por irmão José no livro Tecla, a primeira mártir do cristianismo. Porque quando Tecla surgiu como cristã e pregadora do Evangelho, Paulo tinha ciúmes, porque Tecla era muito inteligente e se revelou uma grande oradora do Evangelho. E para Paulo, somente os homens podiam falar, as mulheres ficar quietas. Aliás, as mulheres não tinham nem alma, vocês passaram a ter alma faz pouco tempo. Eram desalmadas, né? É interessante essas coisas na história da evolução, né? Como é que isso surgiu lá no século VI, na era cristã, essa discussão. E faz pouco tempo, realmente, que as mulheres, que a igreja admitiu que as mulheres têm alma. Outro grande médium, Francisco de Assis, santo da Igreja Católica, nasceu em 1182 e desencarnou no ano de 1226. Se converteu devido à mediunidade. Um jovem estava indo para a guerra, para participar das guerras, das cruzadas e tudo mais. Quando ouviu uma voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ouviu aquela voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele imaginou que ele precisava de reconstruir a igrejinha de São Damião, que era uma igrejinha que existia lá na Porciúncula, uma igrejinha que existia lá, que estava em ruínas. Ele começou a carregar pedra, né? Ele não sabia que ele estava sendo chamado para reconstruir toda a igreja, espiritualizar a igreja, né? Fundar a ordem dos franciscanos, né? Reconstrói a minha igreja. Era médico, era ordinário, né? Foi estigmatizado, inclusive, recebeu as chagas no corpo, no próprio corpo. Santa Brígida da Suécia. Santa Brígida da Suécia, esse estudo, gente, para quem quiser se aprofundar, está no livro também Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, editado pelo ID de Araras. Ele começou a fazer um estudo, depois ele parou, ele desencarnou, mas o livro foi publicado pelo filho, Dr. Flávio. Mediunidade dos Santos. Santa Brígida da Suécia conversava com Nossa Senhora. Ela era médium, clareaudiente, clarividente. Ela era médium de psicografia, psicografava. Nós achamos que a psicografia começou com o Espiritismo. Não. Antes da psicografia na doutrina espírita, a psicografia já existia. Santa Brígida da Suécia foi uma grande médium, 1302 a 1373 depois de Cristo. Olha lá, 500 anos antes do Espiritismo. Já era médium. Essa aí todo mundo conhece, Joana d'Arc, né? Foi parar na fogueira por conta disso, né? Por conta da mediunidade. 1412 a 1431 depois de Cristo. E Humberto de Campos fala ter sido a reencarnação de Judas Iscariote. Escutava as vozes do Espírito de São Miguel, de Santa Margarida, conversava com ela, explicava a ela as coisas, dizia as coisas que ele deveria fazer para salvar a França.
Até o Chico nos conta uma história muito interessante sobre Joana d'Arc, porque a França e a Inglaterra estavam em guerra há 100 anos, né? A chamada Guerra dos 100 anos. E a Inglaterra estava para vencer a França, dominar a França. E se a Inglaterra tivesse dominado a França, vencido a guerra, teria atrasado o iluminismo francês. E se tivesse atrasado o iluminismo francês, teria atrasado o espiritismo, o aparecimento do espiritismo. Graças ao iluminismo francês, à Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, a queda da Bastilha, é que novos ventos começaram a soprar na Europa. Não é? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Parte disso aí, também não querendo fazer propaganda, mas parte dessa história está narrada também no livro de Bom José, quando ele fala sobre o Cura d'Ars, porque o Cura d'Ars foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele que participou da codificação, o Cura d'Ars desencarnou em 1859, nos parece. Então a mensagem dele, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vianney Cura d'Ars. O Vianney também era um médium fantástico, extraordinário, médium de efeitos físicos. Teresa d'Ávila, 1515, 1582 depois de Cristo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a autobiografia dela. Minha Vida. Olha, é um livro sobre mediunidade. Ela fala sobre as tentações que ela sofria, os espíritos que assediavam ela, que queriam perturbá-la. Ela narra como o espírito dela saía do corpo, ia ao mundo espiritual e visitava cidades no mundo espiritual. Cidades nas trevas. As narrativas delas são muito semelhantes ao que Dante escreveu no livro A Divina Comédia. Dante Alighieri, porque Dante também é um grande poeta florentino. Dante também era médium, né? As visões que ele teve do mundo espiritual. Então a mediunidade, gente, está na humanidade, está em toda parte. Nós todos somos portadores de faculdades mediúnicas que precisamos desenvolver. Mas para nós desenvolvermos essas faculdades espirituais, que são as faculdades do espírito, nós precisamos de nos espiritualizar. E aí a luta é interna, a luta é íntima, e eu comigo mesmo. Estudar, aprender, fazer o bem, refletir, meditar, expandir a cabeça, expandir a mente. Eu preciso fazer isso. Diz Emmanuel que o Espiritismo é processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Espiritismo, processo libertador de consciências. O Espiritismo, gente, as pessoas precisavam entender isso. Se as pessoas entendessem isso, nós teríamos um maior número de pessoas em nossas casas espíritas. Não que nós estejamos preocupados com o proselitismo, mas nós estamos preocupados em melhorar a humanidade. Isso sim, construir um mundo melhor. Mas se as pessoas entendessem que o Espiritismo não é uma religião, no sentido tradicional da palavra, no sentido tradicional do termo, ou equivocado do termo, se as pessoas entendessem que o Espiritismo, em essência, é religiosidade, é muito mais. Se as pessoas entendessem que, em essência, o Espiritismo pretende integrar o ser humano à vida universal, as pessoas expandiriam muito mais a mente. Porque as pessoas confundem o Espiritismo com passe, Espiritismo com água fluidificada, como se a água fluidificada fosse água benta, como se o passe fosse uma benzição. As pessoas confundem. E não tem nada a ver essas práticas. Por exemplo, muita gente fala em questões antidoutrinárias.
passe? O passe ele foi incorporado no magnetismo. Allan Kardec era magnetizador, era discípulo de Mesmer. Se a gente for ler na codificação, no Livro dos Espíritos, não tem uma linha que fala em passe. Vocês encontram no Livro dos Espíritos alguma linha que fala em passe? Não tem. Ou que fala em água fluidificada? Não tem. Então, Allan Kardec, como magnetizador, ele trouxe aquilo do magnetismo. Porque o Allan Kardec era um dos magnetizadores de maior prestígio em Paris. Então, Teresa d'Ávila era médium psicógrafa também. Ela psicografava. E deixou várias cartas, várias mensagens escritas, atribuídas aos santos. Isso está no livro dela, A Minha Vida. Está em Vianney, olha, Cura d'Ars. Gente, o Vianney chegava a apanhar dos espíritos. Ele era médium de efeitos físicos. Os espíritos colocavam fogo nas roupas dele dentro do guarda-roupa. Ler a vida do Padre Vianney, Cura d'Ars, que participou da codificação, é mediunidade do começo ao fim. Um médium de efeitos físicos extraordinário, mas que tinha também, vamos dizer assim, uma preocupação em amparar as crianças, as meninas principalmente, os pobres, não é? Foi contemporâneo de Kardec, lá em 1786. Ele nasceu. Ele nasceu alguns anos antes de Allan Kardec. Kardec nasceu em 1804, né? Ele desencarnou em 59. Kardec desencarnaria em 65. Um médium extraordinário, fabuloso, na Igreja Católica. Conversava com os santos, com Santa Filomena, via Santa Filomena. Vai por aí afora. Francisco Cândido Xavier, né? O maior fenômeno mediúnico de todos os tempos, né? O maior fenômeno mediúnico da história, 1910 a 2002. Chico Xavier era médium antes de conhecer o Espiritismo. Ele não se tornou médium porque era espírita, ele se tornou espírita porque era médium. E na igreja, desde os 5 anos de idade, ele ouvia vozes, né? Conversando com a mãe dele, com o pai dele, né? Vocês conhecem aquela história, né? Aquela história que o pai dele e a mãe vinham numa missa, né? Conversando sobre um caso de amor, que uma vizinha tinha sofrido. E ele, menino de 5 anos, vocês imaginam, né? Na mãozinha, agarrado na mãozinha da mãe, Dona Maria João de Deus, e falando, o que será que a fulana teve mais um aborto? Naquela época, aborto era muito comum, né? A própria Dona Maria João de Deus sofreu muitos abortos espontâneos. Então foi por isso, foi por aquilo. De repente, aquele menininho de 5 anos falou, não foi por nada disso, não. É porque houve uma nidação ectópica. Houve uma nidação ectópica e o ovo não se implantou corretamente no útero. O pai dele, vendedor de bilhetes de loteria, olhou para aquele menino e falou com a Dona Maria João de Deus, eu já falei para você não ficar demorando no confessionário. Suas confissões demoram muito. Trocaram o nosso filho na igreja. Esse menino não é o Chico. Trocaram o nosso menino na igreja. Não, João, é o Chico mesmo. É porque ele tomou chuva, mudei a roupa. Ele está com... O senhor João Cândido tinha tanto filho que ele nem conhecia isso de direito. Foram muitos filhos, né? Então, o que nós queremos dizer com isso, quando estamos tratando do assunto mediunidade e espiritualidade, é justamente isso. O desenvolvimento mediúnico, ele acontece a partir do nosso crescimento espiritual.
a gente desenvolve mediunidade, repetimos, é no cotidiano. Por exemplo, hoje aqui, neste momento, nós podemos dizer que nós estamos participando de uma reunião de desenvolvimento mediúnico, porque nós estamos conversando sobre o assunto, refletindo sobre o assunto, por um ângulo diferente, a fim de não ficarmos bitolados em certos conceitos. A gente desenvolve mediunidade em casa, em contato com a família. A gente desenvolve mediunidade no trabalho, enfim, na vida cotidiana. Não é só dentro da casa espírita. Nós somos chamados a cultivar a nossa espiritualidade em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso Chico Xavier nos disse: tem muita gente que me procura para saber o que deve fazer, para desenvolver mediunidade, mas ninguém me procura para perguntar o que deve fazer, para desenvolver a bondade. A bondade. Agora, muitos poderão dizer assim: bom, mas existem médiuns desequilibrados, existem médiuns das trevas, isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Mas aí nós temos a mediunidade doente. Aí nós temos um aspecto patológico da mediunidade. Por exemplo, se nós formos no sanatório espírita, no hospital psiquiátrico, nós vamos estar entrando num centro de mediunidade. Se nós formos visitar o hospital psiquiátrico, o sanatório espírita, por exemplo, como dizia o doutor Inácio, o sanatório espírita lá do Verão, ele falava: olha, lá era um centro de mediunidade. Aqueles doentes todos viam espíritos, tinham pesadelos, eram assediados, sofriam perseguição, até agressões físicas dos espíritos, eles sofriam. Mas ali nós vamos encontrar a mediunidade doente, precisando tratamento, necessitando tratamento. Agora, mediunidade produtiva, a mediunidade produtiva, aquela que se amplia cada vez mais e que vem concorrer para o nosso maior crescimento espiritual, ela depende justamente do nosso crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual a gente adquire no dia a dia. Aí muita gente vai perguntar assim: bom, mas qual vai ser a mediunidade que vai se manifestar em mim? Isso também é de menor importância. Porque, na verdade, nós queremos rotular a mediunidade. Por exemplo, quando eu falo assim, psicografia, eu rotulo a mediunidade. Parece que aquele médium só é médium de escrita. Quando eu falo assim, médium psicofônico ou de incorporação, eu estou rotulando a mediunidade. Eu estou rotulando o médium. Quando eu falo assim, médium passista, eu estou rotulando também a mediunidade. E a mediunidade, ela não possui rótulos. Quando o médium cresce, ela se manifesta de maneira diversificada. Por exemplo, Chico Xavier. O erro clássico de Chico Xavier. Chico Xavier era médium psicógrafo? Era. Mas era só psicógrafo? Não. Ele psicografava, ele incorporava, ele conversava com os espíritos, ele enxergava os espíritos,
Ele saía do corpo. Ele era médium de cura. Ele era médium de efeitos físicos e médium de efeitos intelectuais. Eu costumo dizer que Chico Xavier era a edição, não encadernada, mas edição encarnada de um livro dos médiuns. As faculdades, por exemplo, mediúnicas, que Allan Kardec descreve no livro dos médiuns, ele tinha todas. Nós temos um amigo comum, o Júnior conhece, o Geraldinho, lá de Belo Horizonte. O Geraldinho tem na casa dele um piano e pertenceu a um grande compositor da música clássica. E esse piano da Europa veio parar no Brasil, veio parar em São Paulo, e parando em São Paulo, hoje está na casa do Geraldinho, que comprou esse piano. Está na casa dele em Belo Horizonte. E o Geraldinho, quando foi comprar este piano lá em São Paulo, o pai dele comprou esse piano em São Paulo, a senhora, que era amiga do Chico, que vendeu o piano, contou uma história do Chico relacionada com esse piano. O Chico esteve na casa dela e viu lá o piano muito bonito, dourado, esses pianos antigos, todo dourado, decorado com flores, pintado com flores, uma obra de arte, uma relíquia. Diz que o Chico levantou do sofá onde ele estava e com a palma da mão, começou a correr o piano. E à medida que ele corria o piano, ele contou a história do piano, desde quando o piano saiu lá da Europa e veio parar no Brasil. Psicometria. Essa questão da mediunidade, por exemplo, nós ainda estamos, como diz o Dr. Delon Fernandes, em matéria de mediunidade, nós agora estamos saindo da caverna. Nós agora estamos saindo da caverna, em matéria de mediunidade. Essa questão da mediunidade em nós, por exemplo, é muito inicial. É muito inicial. Essas nossas faculdades sensitivas estão surgindo agora. Elas precisam ser trabalhadas, educadas, direcionadas. Elas precisam disso tudo. E quando eu falo assim, eu só psicografo, por que você só psicografa? Porque isso tudo é mediunidade, é feita intelectual. Porque, a rigor, o médium que psicografa, ele também pode falar. E, a rigor, o médium que psicografa e fala, ele também pode ouvir. E mais avançado ainda, a rigor, se ele pode escrever, falar e ouvir, ele também pode divisar. Ele também pode ver. Porque não existe mediunidade A, B, C, D, E, F. Não. Existe mediunidade. Ou mediunidade de efeitos físicos, ou mediunidade de efeitos intelectuais. Ou você libera ectoplasma para que os espíritos produzam fenômenos físicos, ou você mesmo participa com os espíritos na produção dos fenômenos ditos intelectuais. Outra coisa que nós precisamos de desmistificar no espiritismo. Existe uma confusão muito grande. Acho que o nosso horário está avançando, mas nós vamos... Vejamos bem. Há uma confusão muito grande entre mistificação e animismo. Os espíritas, em geral, vivem confundindo uma coisa com outra. Mistificação é uma coisa, animismo é outra. O inimigo da mediunidade não é o animismo. O inimigo da mediunidade é a mistificação. Porque o médium pode mistificar, mentir, falsear, como o espírito se comunica por ele também. Agora, o animismo não. O animismo é parte integrante da mediunidade.
Porque o espírito, ele mediuniza, não é o corpo, ele mediuniza, é a alma do médium. É a ânima do médium. Nós podemos dizer que a rigor, em mediunidade, animismo não existe. O que existe é mistificação. O animismo faz parte, não existe mediunidade sem animismo. Não existe mediunidade sem o fenômeno mediúnico, nasce do fenômeno anímico, porque o médium participa. Por isso, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, coloca o seguinte: ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. No livro Seara dos Médiuns, ser médium é ser ajudante, é ser parceiro do mundo espiritual, é ser ajudante, é ajudar, mas não é atrapalhar. Por isso que o médium precisa estudar. Por que os espíritos mandam o médium estudar com frequência? Se os espíritos não precisassem do médium como instrumento inteligente, não mandariam o médium estudar. Se os espíritos mandam o médium estudar, porque eles precisam do médium como instrumento inteligente. Por exemplo, vou contar um caso para vocês pessoal. Eu, quando comecei a psicografar, principalmente assim, quando eu comecei a psicografar poemas. Um dia eu estava lá no Grupo Espírita da Prece, me preparando para a psicografia, e eu percebi a presença de um poeta uberabense, evidentemente desencarnado. O espírito dele, Lúcio Mendonça, ele se aproximou e eu percebi que ele queria escrever, mas queria escrever em versos. Ele era um poeta, ele era membro da academia de letras, do Triângulo Mineiro. Ele queria escrever em versos. Eu falei, pronto, agora como é que eu vou fazer? Como é que ele vai? Só se ele me provocar aqui uma violência, ele escrever em versos, porque eu não sei nada. Eu não sou poeta, nunca escrevi poesia. Eu não sei distinguir uma trova de um soneto, eu não sei nada. Como é que vai ser isso? Como é que ele vai escrever? Mas ele é livre, não escrever. Certo é que no momento da psicografia não teve recurso, ele se impôs, a ideia dele veio, eu deixei fluir, e ele escreveu uma página. Escreveu lá várias páginas. Mas aquilo não era nem prosa e nem verso, aquilo era uma coisa. Aquilo não era prosa e não era nem verso. Aquilo lá foi um acidente, uma coisa estranha. E eu fiquei com aquilo ali guardado. Acontece que no final da reunião, o Chico virou para mim e falou assim: Marcelo, lê o que você escreveu. Vocês imaginam um centro assim cheio de gente? Eu li aquilo. A minha sorte é que ali também ninguém entendia nada. Ali também quase ninguém entendia nada. Quem entendia era o Chico, porque o Chico era misericordioso. Eu sei que eu li, aquela coisa, tinha hora que rimava, tinha hora que não rimava, aquela confusão, acabou. Quando acabou, o Chico leu as leis, aquela coisa toda, e depois foi autografar os livros, conversar com o povo, não é? E quando o centro estava quase vazio, aí eu fui despedir do Chico para ir embora, ele pegou minha mão e segurou. Porque quando ele queria me prender ali, ele segurava a mão daí e não soltava. Você queria soltar, né? Não é não. Ele segurou e falou para mim baixinho, assim, Marcelo, os espíritos dos poetas
estão querendo escrever por seu intermédio. Eu aconselho você a estudar poesia. Olha o que ele falou. Eu aconselho você a estudar. Eu ouvi aquilo, gravei aquilo. Agora, se eu fosse, vamos dizer assim, como muita gente fica assim, muita gente não entende, será que é meu? Será que não é meu? Eu não sou médico. Não é? O que a gente quer que os Espíritos promovam pela gente um prodígio. Eu não sou médico. Se eu fosse ficar naquela história, quer dizer que então eu não sou médico. Tem que vir escrever perfeitamente por meu intermédio. Eu tenho que vir escrever perfeitamente. Então eu não sou médico. Mas eu não entendia assim, que eu já estudava a doutrina. Aí então eu falei assim, então já sei. No outro dia, logo de manhã, eu fui bater na porta da casa de um professor da Uberaba, professor particular, professor Fausto de Vitor. Assim, professor, eu estou aqui para o senhor me ensinar poesia. Eu quero que o senhor me ensine o que é uma troca, o que é uma rima rica, uma rima pobre, métrica. Eu quero que o senhor me ensine os fundamentos da poesia, o que é um soneto, o que é um verso, o que é uma ode. Eu quero que o senhor me ensine a poesia, eu quero aulas particulares com o senhor. E eu comecei a tomar as aulas com ele. E os espíritos, ao mesmo tempo, continuaram a escrever, os poetas. Mas escrevendo ainda verso de pé quebrado. Mas quando eu coloquei a teoria da poesia na cabeça, os espíritos encontraram meios de escrever corretamente. Porque a inspiração vinha, a ideia vinha, mas não tinha o esqueleto, não tinha a métrica. Faltava avivar, talvez, a teoria. Aí o Chico, um dia, ele tinha que ir para São Paulo, ele foi para São Paulo, e quando ele voltou, ele falou assim, Bacelli, eu trouxe um presente para você. Aí eu fiquei satisfeito, ele me entregou um grupo, e falou assim, mas você só vai abrir quando você estiver na sua casa. O que será? Fiquei curioso aí, olhando ele, né? Olhando, o que será isso? Um embrulho grande. O que será isso? Talvez uma caneta. Quem sabe uma caneta de ouro. Quem sabe? O que será isso? Um presente de Chico Xavier. Eu não esperei chegar em casa quando eu entrei dentro do carro. Eu abri, sabe o que era? Dicionário de rimas da língua portuguesa. Era um livro. Dicionário de rimas da língua portuguesa. Então vejamos, porque se os espíritos nos mandam estudar, é porque eles necessitam da nossa participação anímica. É um filtro. Ele não é uma vela, ele é um filtro. A função dele